Inscreva-se agora ou poderá ter azar na próxima semana. Já ouviu falar sobre pessoas com partes extras no corpo? Embora a maioria concorde que ter partes adicionais seria excessivo, existem casos raros de pessoas que nascem com dedos, membros ou órgãos genitais extras, e até mesmo um corpo inteiro extra. Esses casos são incrivelmente raros, mas são reais e geralmente chamam muita atenção. No vídeo de hoje, compartilharemos as histórias de 10 pessoas com partes extras em seus corpos. E isso é tão raro que acontece apenas com 1 em 5 milhões de pessoas. Começando com Zhang Huifan, o número 10 na nossa lista. Zhang Huifan, avó com chifres. Aos 100 anos, uma mulher chinesa desenvolveu uma peculiar protuberância em sua testa, que lembrava a forma de um chifre. Isso surpreendeu e preocupou seus familiares e aldeões. Esses chifres começaram como pequenos pontos, mas cresceram extraordinariamente ao longo de um ano, atingindo 2,4 polegadas de comprimento. Embora seja comum que pessoas idosas desenvolvam manchas na pele, é extremamente raro que essas manchas se transformem em saliências alongadas, formalmente conhecidas como tumores queratinosos de pele, compostas dos mesmos materiais que cabelo e unhas. A situação ficou ainda mais estranha quando outro chifre surgiu do outro lado da testa da senhora. Ao invés de preocupação, ela expressou curiosidade sobre quando esses dois chifres se igualariam em tamanho, fazendo aparecer um unicórnio. Tyson Smith, coração de cavalinho. No Dia dos Namorados de 2011, Tyson Smith acordou com um rosto sorridente cheio de corações, após passar por uma cirurgia de salvamento de vida. Ele havia sofrido um ataque cardíaco e estava à beira da morte devido à insuficiência cardíaca. Os médicos do Hospital Thornton de San Diego perceberam que ele não sobreviveria sem intervenção médica, mas enfrentaram um dilema, pois seu coração enfraquecido havia desenvolvido uma alta resistência ao fluxo sanguíneo nos pulmões, causando hipertensão pulmonar. Isso tornava impossível realizar um transplante de coração convencional, pois o novo coração também falharia devido à mesma condição. Portanto, os médicos realizaram um procedimento altamente incomum chamado transplante heteróptico, onde enxertaram um coração doador em seu próprio coração, mantendo seu coração original. Como resultado, Tyson Smith acabou com um coração nas costas, que trabalhava em conjunto com o seu coração original, salvando sua vida de maneira única e extraordinária. Alfie Grampo, fio extra de DNA. Alfie Clamp trouxe algo completamente inédito ao mundo. Ele nasceu com um fio adicional de DNA, uma condição altamente incomum que o tornou a primeira pessoa a apresentar essa característica. Quando Alfie nasceu, ele era cego e sofria de graves deficiências, o que levou os médicos a conduzirem uma série de testes quando ele ainda era muito jovem. Aos meros 2 anos de idade, os médicos descobriram esse fio extra de material de DNA em seu 7º cromossomo. Essa descoberta intrigou os médicos, já que esse braço extra de DNA nunca havia sido documentado em nenhum outro lugar do mundo. A condição de Alfie era tão singular que não tinha um nome específico, e não estava claro se essa condição era responsável por seus diversos problemas de saúde. Houve até um momento crítico em que ele parou de respirar completamente, deixando seus pais temerosos do pior. Felizmente, Alfie conseguiu se recuperar momentos após esse episódio. Aksha Saxena, excesso de dígitos. Aksha Saxena, do norte da Índia, era uma criança notável desde o nascimento, quando seus pais perceberam que ele tinha um número excessivo de dedos nas mãos e nos pés. Esse excesso de dígitos foi causado por uma condição genética conhecida como polidactilia, que é uma mutação genética que frequentemente se manifesta como um pequeno dedo extra nas laterais das mãos. O caso de Aksha não era diferente de um menino chinês nascido em 2004, que tinha 15 dedos nas mãos e 16 nos pés, totalizando 31 dígitos. Esse menino chinês precisou passar por cirurgias quando tinha 7 anos para poder andar normalmente e usar sapatos como as outras crianças da escola. Jeepak Paisvan, 4 membros extras. Nascido em 2002, este jovem de uma pequena aldeia em Bihar, Índia, veio ao mundo com um fenômeno extraordinário, um parasita gêmeo anexado ao seu peito. Apesar de ser apenas uma criança inocente, as pessoas em sua aldeia estavam divididas em relação à interpretação desse evento incomum. Alguns o consideravam como possivelmente uma encarnação demoníaca, enquanto outros o associavam à divindade hindu Vishu, frequentemente representada com vários membros. No entanto, do ponto de vista puramente biológico, Jeepak Paisvan era um ser humano comum, nem um demônio nem um pequeno deus. Ele não se deixava influenciar pelas maldições ou elogios que recebia, seu desejo era simplesmente viver sua vida como as outras crianças da aldeia. Infelizmente, seus pais não podiam arcar com os custos do procedimento médico caro para remover os membros extras. Conforme Jeepak crescia, esses membros adicionais também se desenvolviam com ele. No entanto, um dia, a família recebeu uma notícia emocionante quando um hospital na cidade de Bangalore ofereceu realizar a cirurgia gratuitamente.
A cirurgia, que custaria normalmente 78 mil, foi bem sucedida, e Deepak finalmente pôde viver o restante de sua vida sem ser objeto de zombarias ou chamado de menino polvo. Lakshmi Tatma, extratorso, extramembros. Lakshmi Tatma, nascida em 31 de dezembro de 2005, recebeu seu nome em homenagem à deusa indiana da riqueza e prosperidade, chamada Lakshmi. Esta menina nasceu com uma condição verdadeiramente excepcional. Ela estava conectada a um gêmeo siamês subdesenvolvido, que lhe conferiu um torso extra e membros adicionais. O corpo do gêmeo parasita estava ligado ao corpo de Lakshmi por baixo do seu próprio torso, o que a fazia parecer ter 8 membros e 2 torsos. Isso a fez lembrar a representação da deusa Lakshmi frequentemente retratada com vários braços. As pessoas de sua aldeia adoravam e reuniam-se para homenagear a garota, acreditando que ela era uma encarnação da deusa Lakshmi. Sua mãe, em certa ocasião, afirmou ter recebido um sinal de que traria ao mundo uma criança especial, destinada a ser reverenciada. No entanto, Lakshmi era apenas uma criança nascida com uma rara condição, mal interpretada pelas pessoas que a transformaram em um ídolo. O que não era conhecido era que a menina estava sofrendo, pois sua condição a fazia sofrer febres terríveis e infecções persistentes, levando gradualmente à deterioração de sua saúde. Felizmente, em 2007, Lakshmi foi submetida a um procedimento cirúrgico que se tornaria um marco histórico na medicina. A cirurgia de 27 horas e meia foi única e um sucesso monumental. Bebê Itzamara, nascido grávida. É uma ocorrência extremamente rara que uma mulher colombiana, inicialmente esperando gêmeos, tenha dado à luz uma criança que já estava grávida de seu próprio irmão gêmeo. Essa recém-nascida foi nomeada Itzamara e é um dos cerca de 200 bebês já registrados como nascidos grávidos. Durante um ultrassom, os médicos observaram que a mãe tinha 2 cordões umbilicais, apesar de haver apenas um feto. Isso os levou a realizar uma cesariana de emergência 2 semanas antes do previsto. Logo após o nascimento, com apenas um dia de vida, Itzamara passou por outra cesariana para remover o feto gêmeo que estava misteriosamente dentro de seu útero, na forma de uma massa sem cérebro nem coração. Embora as operações tenham sido bem-sucedidas, o que ocorreu com o bebê Itzamara é um enigma médico que desconcertou muitos profissionais de saúde. Houve um caso semelhante na China, onde uma menina foi encontrada com 2 fetos subdesenvolvidos em seu útero e foram removidos quando ela tinha apenas 3 semanas de vida. Esses eventos são considerados anormais, e de acordo com o Dr. Beer, demonstram que acontecem coisas incomuns no início da gravidez que ainda não compreendemos completamente. Sarah Renfelder, 2 úteros. Já mencionei que eventos estranhos podem ocorrer durante a gravidez, mas às vezes a própria gestação é excepcionalmente incomum. Imagine a raridade de ter um irmão nascido na mesma data que você, e até mesmo o pai e a mãe compartilhando o mesmo aniversário. No entanto, a história de Sarah Renfelder deixou a internet perplexa com a notícia de que seus bebês nasceram saudáveis, ao mesmo tempo, cada um de um dos seus 2 úteros separados. A residente do Michigan teve sua primeira experiência com a condição dos 2 úteros depois de sofrer um aborto espontâneo em sua primeira gravidez, em 2007. Após essa perda, os médicos a informaram de que seria extremamente improvável que ela conseguisse ter filhos devido à sua condição. No entanto, 2 anos depois, Sarah desafiou as probabilidades quase intransponíveis ao dar à luz outro par de gêmeos, cada um em um dos seus 2 úteros. Embora cerca de 1 em cada 2.000 mulheres possa ter 2 úteros, nem todas terão ambos os úteros funcionais. Conceber em ambos os úteros e ter uma gravidez bem-sucedida, como aconteceu com Sarah, é uma chance estimada em 1 em 5 milhões. Jasmine Tritivel, o terceiro seio. Você não está sonhando, isso é real. Uma mulher tem, de fato, um terceiro seio. Jasmine Tritivel se tornou a primeira mulher no mundo a passar por uma cirurgia para adicionar um terceiro seio ao seu corpo. Desde então, ela tem enfrentado uma batalha com os internautas, que a acusam de ser uma farsa. No entanto, Jasmine insiste que ela conseguiu realizar esse controverso procedimento por um custo de $20 mil e até mesmo tatuou o terceiro seio. Ela revelou que teve dificuldade em encontrar um cirurgião disposto a realizar essa cirurgia altamente polêmica, mas eventualmente encontrou alguém disposto a fazê-la. A razão que ela deu para querer ter um terceiro seio pode surpreender você. Jasmine explicou que seu objetivo era parecer menos atraente, especialmente para afastar os homens. No entanto, o resultado foi exatamente o oposto do que ela esperava, pois descobriu que alguns homens não eram desencorajados tão facilmente. Este caso extraordinário levanta questões sobre como as decisões de alterar a aparência física podem ter resultados inesperados. Cara de fárico, dupla masculinidade. 2 masculinidades em um só indivíduo, é isso que encerramos em primeiro lugar. Este é o relato de um anônimo do Reddit que se identifica apenas pelo pseudônimo D. Sua história chocou muitas pessoas quando ele concordou em responder a todas as perguntas sobre sua experiência de ter 2 órgãos masculinos plenamente funcionais.
Tudo começou quando esse indivíduo compartilhou sua história detalhada em um post no Reddit, revelando todos os aspectos da sua anatomia, bem como suas numerosas aventuras. Essa postagem rapidamente se tornou viral, e uma das perguntas mais frequentes foi se seus dois órgãos eram capazes de funcionar simultaneamente. Para a surpresa de muitos, o Triplo D confirmou que sim. Esse homem, que se identificou como americano, não apenas compartilhou sua história no Reddit, mas também escreveu um livro de memórias eletrônico que foi lançado a cada ano após a postagem muito debatida. Seu livro, intitulado Double Eater, foi amplamente vendido na Amazon. Além disso, ele lançou uma segunda publicação na qual narrava relatos picantes de suas aventuras. Esse caso peculiar mostra como as pessoas podem compartilhar suas experiências únicas e até mesmo transformá-las em literatura, deixando muitos intrigados e curiosos.